Eu tenho visto muita gente muito inteligente, muito competente do ponto de vista de talento, mas uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é: não basta você ser talentoso. O talento é só uma das competências. Disciplina é uma competência, produtividade é outra competência, ser comprometido é outra competência. Então você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo. Se você não tiver o mínimo comprometimento com uma empresa que tem propósito e que oferece o mundo para você, você não é interessante. Então, assim, eu estou vendo um novo movimento no mercado. Em relação à empregabilidade. E esse movimento do mercado da empregabilidade é a busca por propósito. Né? É lógico que existe muita falácia e muito esvaziamento das pautas. Se aplica com as empresas. Porque é por causa do Bolsa Família, é por causa disso. Não é. Porque se fosse assim, vou dar um exemplo. Tive 2 meses consecutivos, Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru passando ali em Toritama. Certo? Quem recebe Bolsa Família, porque é carente, tem máquina em casa e trabalha em casa. Então, Bolsa Família não atrapalha ninguém trabalhar. Mas quem ficou de madrugada na pornografia, filho, não tem estrutura para ir com a empresa trabalhar. O problema é o Bolsa Família. Quem jogou e está desesperado, o índice de violência depois das bets aumentou. A quantidade de violência, eu não estou falando de feminicídio, eu não estou entrando na pauta, eu estou falando de violência geral. Depois das bets, o índice de violência aumentou. Tu acha que é uma pessoa que está desesperada porque já pegou dinheiro com a agiota, porque já está viciado lá na bet, ele vai conseguir trabalhar? Sem condição. Não tem! Então a gente também tem aí, e ainda tem Aí são os desafios da atualidade. São os desafios da atualidade que não tinha antes. E ainda tem um outro assunto que a Karine colocou. Todo mundo agora quer ser influencer. Todo mundo quer ser influencer. As meninas jovens, que nem eu, comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. As meninas de 12 anos de idade querem estar gravando vídeo pra colocar no YouTube, no TikTok da vida. E o interessante é que isso é mercado. É mercado. Isso é mercado. Porque o mercado fala de um povo, o mercado fala da realidade, o mercado fala do momento. Mas daqui a pouco... Mas apesar de tudo isso, é possível. Mas apesar de tudo isso, é possível. E eu vou falar de uma coisa que não tem a ver com o mercado, mas tem. Porque se a gente não pensar socioculturalmente, a gente meio que destrói também o mercado. Eu tava me lembrando... A gente estava falando disso ontem, sobre a educação das nossas filhas, que a gente sempre foi muito conservadora. Né? Eu disse, minha filha eu vou tratar minha filha como criança, a Rebeca tem 18 anos, tem gente que acha que a Rebeca tem 12, 13. A Julinha do mesmo jeito, então a menina cresce, mas a idade cerebral delas é compatível com a idade delas, que é compatível com a idade do corpo delas, e elas não têm embora nós duas somos muito do Instagram, cada um a seu modo, os nossos filhos não são, porque nós não estimulamos. Então, de toda forma, hoje, essa história da monetização da internet, ela também acontece porque existe um estímulo. Uma criança com 2 anos não vai fazer videozinho para o Instagram, para o TikTok, para a rede social, o que for, se o pai não tiver ensinado. O pai que eu digo, os pais, pai e mãe, não estou colocando gênero nesse ponto. E isso interfere sim no nosso mercado. A questão é o seguinte, se não tiver o mercado que nós atuamos, o mercado digital também não vai existir, porque um paga o outro. É uma balança. Para o mercado digital existir, tem que ter um mercado material que pague o digital. Ou seja, o mercado real, né? O mercado real. O mercado digital, por si só, não se sustenta. Porque, vamos lá, tem influência do agro, tem influência da pecuária, tem influência da moda íntima, tem influência da moda, tem a influência da classe C, D, B, A, C, o alfabeto todinho. Tem influência para tudo isso. Mas para existir essas influências, tem que existir um mercado palpável que gera renda para elas poderem receber. Se a mercadoria que não vende é outra coisa, a gente já está entrando, esse momento ele já entrou.
que é o que eu chamo de desinfluência, a gente já falava sobre isso. Grandes marcas estão observando, vou dar um exemplo, a marca de maquiagem da Torinho lá. Justin Bieber? Pronto, a esposa do Justin Bieber. Monte, né? Isso, que ela tem uma marca de maquiagem, inclusive está vendendo agora. E o valor da marca dela é maior do que vale. Porque ela emprestou para a marca um valor que influência nenhuma pode dar. A da própria dona, garantindo a própria marca. Então você vai começar a observar as grandes marcas. Os próprios CEOs estão. Os CEOs, eles estão realmente dando a cara, mostrando um pouco mais. Saindo dessa onda dos influencers e mais vida real. Estão fazendo aquilo que o Jobs já fazia. Porque quem era o grande digital influencer do iPhone, da Apple, que não era o Steve Jobs. É isso mesmo. Era o Steve Jobs. Ele fez isso, gente, há 10, 15 anos atrás. Não existe. Isso prova que ele era fora da curva. Ele era fora da curva. Contradições todos nós teremos. Nós somos seres em evolução, portanto somos contraditórios. Porque uma parte de nós está em evolução e a outra está por evoluir. Então é natural, mas que ele era fora da curva. Então, assim, grandes marcas já começaram nessa onda. Aí tem a dona que diz assim, mas eu sou tímida, eu não quero aparecer. Mas aí é onde eu digo, que eu disse, a gente conversou sobre isso ontem. A empresária que é tímida, como a Jane é super tímida, e ela não gosta de aparecer, para ela falar é com muita insistência. O que é que eu tenho para dizer? O DNA da sua marca é seu. Ele funciona porque é o seu jeito de existir que dá a sua marca, que faz a sua marca, né? Essência, que faz a marca ser um ser vivo. Quando é que as marcas morrem, Elianai? Eu não sei qual é a receita do sucesso, mas ao longo desses 36 anos observando muito, quando as marcas deixam de ser um ser vivo e viram um robô, elas morrem. Então, perde identidade, né? Perde identidade. E isso não é de agora, só que hoje, com a informação, isso é mais latente. A nível de Brasil, mão de obra eu já falei. De mercado, tem muita gente vendendo muito, sem dar conta de produzir e buscando formas de produzir para entregar. Porque deixou a identidade da sua marca tão robusta e continua reforçando isso. Com várias frentes comerciais, vendendo pelo e-commerce, vendendo no Instagram, vendendo no WhatsApp, vendendo no televendas, vendendo na loja, vendendo no representante, tipo, vários canais de venda. E com a abordagem arrumadinha, direcionada para cada canal de venda. E tem gente que tem mão de obra e não está vendendo. Eu passei num polo que o povo oferecendo private label. Aí vamos lá, tinha a vendedora no balcão da loja, cortando ponta de linha de calcinha. Aí mas vendedora não é pra estar vendendo? Vendedora é pra estar vendendo. Isso explica, né? Aí vamos lá, tem gente que ainda acha que o WhatsApp, o celular na mão é uma brincadeira. Gente, o celular na mão ele é uma ferramenta de trabalho. Ele só vira uma brincadeira se você quiser. Você tá esperando que o seu cliente venha lhe procurar. Tem 18 mil fábricas, entre formais e informais, fazendo calcinha, sutiã, bari, camisola, de toda cor, de todo modelo, todo dia, 24 horas por dia. Por que as pessoas vão escolher a sua? Por que as pessoas vão escolher a sua? É sério que o porquê, né? É o porquê. Agora sim, quem está esperando que o cliente venha já morreu e não sabe, meu amigo. Então nós temos esses dois parâmetros. Gente que se atentou à nova dinâmica do mercado, que tem que estar em todas e que já está procurando, e que procura, tipo, essa geração nova não gosta disso. Mas está vendendo pouco porque a geração Z é mais consciente, tá? A geração Z é mais consciente, mas a geração Z, ela prefere comprar o mais caro para durar mais do que a nossa geração que quer ter aquele modelo que gosta um de cada cor. Isso. A geração Z vai comprar o preto e o bege, ou o preto e o chocolate, ou o preto e o cappuccino e pronto. Isso. A gente não gosta, nós somos de um tempo que se a gente gosta de uma calça, você tem que ter uma de cada cor para variar. A pergunta é quais são as cores que tem, né? A pergunta é quais são as cores que tem. Então a gente tem que entender o seguinte,
comportamento do consumidor é muito importante. Nas tomadas de decisões principais. Nas tomadas de decisão. Então, quem não está observando a dinâmica do mercado, quem não abriu o olho para o digital no tempo certo, porque assim, se eu abrir agora, pode ser que dê certo. Mas a questão é que quem abriu o olho primeiro e se fortaleceu primeiro, vai se adaptar primeiro, porque o mercado digital ele é muito rápido. Ele anoitece hoje de um jeito e ele amanhece amanhã diferente. Quem já tá, vira a chave. Mas quem nem começou, se não sabe começar, como é que vai aprender a virar a chave? Então, a título de mercado, nós temos essas polaridades de gente que está vendendo muito e que meteu a cara. E quando eu tô falando do digital, não tô falando de vender curso não, tá, gente? Eu tô falando do mercado digital, de saber conversar com o cliente nos stories do Instagram, de saber conversar com o cliente. Porque isso é um ponto importante. Não adianta você ter um produto incrível, você ter uma instituição maravilhosa, mas não haver uma entrega. O saber falar, o saber argumentar, o saber gerar do outro lado o desejo do consumo. Né? Porque a gente pode recorrer, tentar se capacitar para a gente produzir em série, porque como eu, né? Eu sou design de moda. Design de moda, o foco dele é justamente a indústria, é o fazer em série. Mas a gente também tem que capacitar para que a nossa equipe saiba despertar o desejo do consumo do outro lado, tendo em vista principalmente esse volume tão grande que tem de pessoas lá na ponta, né? E essas pessoas que pegam todo esse conjunto de estratégia, de envolvimento, de desprendimento do empresário, de ter um bom ambiente, de tudo que ele faz, isso volta tudo lá para aquela ponta da comunicação, de quem vai entregar. Tudo isso que foi feito com tanto amor, com tanta fé, com tanto propósito, a gente tem que ter essa sensibilidade lá no final para que essas pessoas, elas também tragam um pouco desse sentimento lá dentro, porque senão chega ali e é só mais um produto na prateleira, só esperando o que você falou, o cliente vir. E aquele cliente que vai vir é um cliente que ainda pensa o mercado de um jeito antigo, e esse cliente ele vai partir para outra esfera, né? E aí o que é que você está fazendo para se adequar aos clientes novos? Esse é o grande desafio do mercado, é a dinâmica do mercado. Manter o teu negócio sustentável, né? E aí eu pergunto, né, depois de tanta... Porque aqui já ficou muitos assuntos suspensos para eu não sei nem quantos podcasts aí pela frente. Bom que a gente pode já sabe o que a gente vai para o próximo. Gente, já está surgindo o assunto do terceiro, isso quer dizer que a gente vai já se despedir. Eu sei que vocês não querem, mas... Aí a gente eu vou deixar para Raquel o ponto final, né? Para a Jane arrematar de como é hoje, depois de tudo isso, dos sentimentos que ela já tem. Você já tá com a pergunta na boca. Né? Hoje, o que você sente hoje como desafiador, né? Nessa constância de algo que já foi firmado, de algo que está consolidado, mas que você tem o sonho, o desejo de fazer isso daí continuar, perpetuar, ou no seio familiar, porque eu sei um pouco da história, então eu sei que a Starjane, ela tem essa questão da empresa familiar, né, de como que vai ser um pouquinho, uma pincelada do seu projeto de continuidade, né, do seu ideal de continuidade. Que se escuta-se muito, né, a questão das pessoas reclamando, não tem mão de obra, não tem mão de obra, mas hoje, com o espaço físico limitado que eu tenho, a gente está com uma expansão nova, né, então vou poder falar com propriedade quando a gente abrir as novas vagas. Mas hoje o que eu falo do meu time, que eu tenho de costureiras, de todo o apoio, eu só tenho gente de alto nível. Fica tranquila, cada um tem um funcionário que merece. Eu pensei isso. Eu sinto um amor tão grande quando eu entro na minha produção. E a gente acredita nisso, de verdade. Eu sinto o compromisso de cada um. Quando a gente está assim, muito pedido, eu não posso estar lá sempre com eles, né?
mas o setor da empresa que eu mais gosto de estar é na produção. Eu não posso estar sempre. Mas aí eu vejo, eu sinto, quando eles sabem que eu estou lá, né? Porque a gente daqui tá precisando. Então, gente, olha, tem horário para entregar. A Jane gosta de gente, né? E eles percebem isso. Então, assim, as pessoas, Jane, tu não tem problema? Eu não tenho. Eu vou saber quando a gente expandir as novas vagas, né? Então, eu espero que pessoas queiram vir trabalhar conosco, né? Fazer parte dessa empresa. Então, a gente tem muitos projetos bacanas para esse ano ainda. Tem muita coisa para acontecer. Muita coisa boa para vir. Eu estou satisfeitíssimo. Depois desse fechamento aí, traduzindo, né? O desafio do mercado não é... Faça uma síntese do nosso segundo episódio. Hoje, como novo participante vitalício, a síntese não será minha, será a sua. Faça uma síntese e vamos pensar já no nosso próximo convidado. Sim, tem alguns nomes aí, a gente vai trazer um bom nome com certeza. Mas em síntese, o que eu sinto hoje, né? A gente veio falar sobre o mercado e nós trouxemos uma pessoa que é de um altruísmo assim, totalmente fora da curva, né? A Jane é uma pessoa que eu admiro, não só como cliente, mas como pessoa. E eu acho que o que ela trouxe, fechando aqui, eu acho que pode ajudar você aí na tua empresa. Eu acho que não se trata de mercado, porque o mercado ele é feito de pessoas. A pergunta é, o que é que você tem feito pelo teu time, né? Pela tua empresa? Como você tem tratado os teus funcionários, os teus subordinados, né? Eu acho que, quer saber? Tem muita gente boa esperando uma vaga, esperando uma empresa em que ela seja valorizada. Se você tiver, né, nesse momento, com esse pensamento que a Jane tem de gratidão, de resiliência, de fé, que traduz tudo que ela diz, e tem esse amor pelas pessoas, provavelmente não vai faltar pessoas para trabalharem com você. E eu espero que esse podcast tenha ajudado de alguma forma. Eu me sinto extremamente honrado por estar entre as Marinhos, né? E ter estreado no dia em que a Jane nos deu, né, esse privilégio de estar conosco. E eu tenho certeza que o próximo será ainda melhor. E eu conto com você. E é isso, gente. Estamos agora, né, até já com sentimento de saudade, encerrando o segundo episódio do nosso podcast. O nosso terceiro episódio vai ser sobre pessoas. O nosso próximo convidado vai falar sobre pessoas. Isso, porque afinal o Podvest é isso. Você se veste de quê? Nós nos vestimos de quê? E esse mercado se veste de quê? Eu tô vestida de esperança, gente. Apesar dos desafios, sim, eu acredito num futuro melhor, porque tem muita gente boa por aí. E é com sentimento de esperança, num futuro melhor, que eu convido vocês. Até o terceiro episódio e até mais. Tchau, tchau.